Gente, queria gravar esse vídeo. Eu acho que é uma das coisas que todos os pastores e líderes gostariam de falar para seus voluntários e aqueles que servem junto com a gente no ministério em geral, né? Até postei no meu Twitter uma frase que é a seguinte: você não é igreja só quando você está na escala. Por quê? Porque muitas vezes a gente consegue perceber, e eu não quero que ninguém se chateie comigo ou com os líderes das suas próprias igrejas, quem estiver vendo esse vídeo e tal, mas muitas vezes a gente percebe que os nossos voluntários, que as pessoas que estão envolvidas na igreja, de alguma forma, servindo em algum ministério, seja no louvor, seja na recepção, seja no estacionamento, seja em qualquer área da igreja, né, ou dos grupos pequenos ali, de adolescentes, jovens, enfim, eles acabam se importando com o culto, com a programação ou em ir à igreja quando eles estão na escala. Então, quando ele não está na escala, ele não se sente como um cristão que precisa ir para o culto, que precisa ir para a igreja, porque ele não vai fazer nada naquele culto, então ele não precisa ir. Então é mais um desabafo meu mesmo, assim, que a gente percebe. Esse vídeo eu ia mandar só para os meus voluntários, para a galera que trabalha diretamente comigo. Não é todo mundo que é assim, obviamente, mas eu fico alerta para você, fico um alerta para mim, de a gente entender que a gente é igreja o tempo inteiro. E com essa polarização aí das coisas, e com a questão do corona, com a igreja online, com a igreja na internet, isso pode agravar ainda mais essa situação de cada vez mais a gente encontrar menos voluntários, menos pessoas envolvidas com a igreja no todo, e não só apenas com aquilo que ele tem para fazer. Ser voluntário numa igreja, servir numa igreja, cara, é muito mais do que você apenas entrar numa escala para trabalhar no domingo, para receber as pessoas no domingo. Não, é para você ser cristão ao extremo, ao tempo todo. Porém, tem o outro lado da moeda, que agora é com os líderes, né? E com aqueles pastores que, de certa forma, acabam sugando tudo os voluntários sempre. A igreja ideal, no contexto físico falando, né, a estrutura, seria uma igreja onde a gente tivesse gente suficiente para fazer as coisas sem sobrecarregar as outras, né? Voluntário suficiente para fazer as coisas sem sobrecarregar as outras. Mas infelizmente a gente não tem. Então o que a gente acaba fazendo como líder, como pastor? A gente pega aquele moleque que é super prestativo, aquele adolescente, aquele jovem, normalmente são pessoas mais novas, que tem poucos compromissos ou poucos relacionamentos envolvidos e tem mais tempo livre, e a gente acaba sugando o máximo dessas pessoas, colocando eles todos os dias na escala. É domingo, é segunda, é quarta, todo dia que tem culto, todo dia que tem programação, a gente está envolvendo eles, e isso faz com que eles se saturem, eles acabem tomando como ser igreja esse princípio. Muitas das vezes a culpa da pessoa achar que ser igreja é estar na escala acaba sendo minha, acaba sendo nossa, dos líderes, de sempre colocar esse cara para trabalhar. E quando tem um dia onde ele vai apenas para ser ministrado, tem um dia onde ele vai apenas para ouvir uma palavra, para ser abençoado, ele não consegue se sentir bem. Por quê? Porque ele está tão preso nessa máquina, nessa rotina de serviço, que ele não sabe mais o que é sentar, cultuar, ouvir uma boa palavra, ou ver o amigo dele ministrando, ou ver o outro líder de louvor cantando. Não, porque ele tem que estar sempre fazendo isso. Então, tem peso dos dois lados. O que a gente precisa tomar cuidado e a gente precisa se preocupar? Como voluntário, que eu não posso achar que eu só sou igreja quando eu tô na escala. Cara, vá nos cultos, velho. Vá pro culto, vá para as programações, seja presente não só quando você está ativo, mas seja presente também de uma forma passiva, estando lá junto, né, sendo ministrado. E a segunda coisa é para nós líderes e pastores, que é o seguinte: não sugue ao máximo os teus voluntários. Um exemplo: se você tem poucos músicos na tua equipe, por exemplo, você só tem um baterista e a gente pega esse cara para tocar todo dia, minha sugestão: faça um culto sem bateria. Convide esse cara apenas para vir pro culto, apenas para ser ministrado. Ah, pastor, Taveira, mas pô, sem bateria, a banda fica sem graça. Mas pensa na pessoa também, pensa no voluntário, pensa naquele cara que está ali dando sangue o tempo inteiro. A gente precisa saber lidar com isso. E são questões práticas que envolvem também, óbvio, o contexto espiritual e o contexto de igreja, mas é um desabafo meu e algumas dicas aí pra gente lidar bem com o nosso ministério e com as pessoas que estão com a gente. Você que é voluntário, por favor, cara, esteja na igreja, cara, seja ministrado, não só quando você está trabalhando. Você que é líder, por favor, cara, saiba não sobrecarregar os seus voluntários. Beleza? Deus abençoe vocês. Tamo junto, valeu!